Muito bem, estamos chegando com mais uma edição do nosso programa Giro Esportivo e hoje eu tenho uma convidada aqui no programa que eu tenho um prazer de apresentar para a cidade de Vitória da Conquista e para o mundo. Afinal de contas, estamos com essa matéria não só em nosso site, na nossa rádio, mas também no YouTube, no Instagram e no Facebook. Eu estou falando da Ana Júlia, uma jovem, uma garota, adolescente que vai agora representar Vitória da Conquista em outros ares. E você vai saber dessa história a partir de agora no seu Giro Esportivo. Eu estou falando da Ana Júlia, que eu caminhando com meus filhos no último final de semana lá na Olívia Flores, e aí eu vi um outdoor: parabéns, Ana Júlia, você vai pro Botafogo e tal. Aí na hora, como eu vi a marca da DS, né, eu liguei pro Danilo, e aí a gente manteve o contato, e hoje eu tenho o prazer de receber aqui no nosso programa a Ana Júlia, que vai falar um pouco sobre esse momento que ela está vivendo. Mas antes disso, eu quero te desejar um bom dia. Seja bem-vinda ao Giro Esportivo, Ana. Oi, ouvintes do Giro Esportivo. Isso, e do Mega Rádio. Muito bem. Como é que surge para você essa história do futebol, né? A gente vê que o futebol brasileiro tem, nos últimos anos, ganhando espaço, Marta muitas vezes melhor do mundo, enfim. Mas para Ana Júlia, como é que começou isso? Começou eu brincando em um condomínio onde minha avó mora. Eu passava a maior parte do meu dia lá, da minha vida, eu passei a maior parte lá. E aí eu comecei brincando com os meninos, eu fui me enturmando com eles, só que a única brincadeira que juntava a gente, porque eu não tinha muita intimidade com eles, era o futebol, o futsal na época, que eu brincava na quadra. Aí, só que eu era muito ruim no gol. Na linha, aí eu fui pro gol, né? Sim. Eu tava lá brincando só, eu não tinha nenhuma mentalidade, assim, em crescer e virar uma goleira profissional. Sim. Eu só tava lá pra me divertir mesmo. Só que aí, um dos moradores de lá, um dos jovens que moravam lá, que agora ele não tá mais lá, ele não tá mais treinando os meninos e tal, ele começou uma escolinha pequena só pra os meninos terem algo pra fazer no dia a dia, porque antes era só muito celular, essas coisas. Uhum. Aí ele foi e marcou um amistoso com o Moriá pra gente ter uma visibilidade maior pros meninos entenderem como que funciona isso. E lá no Moriá eu me saí muito bem até. Eu não tinha técnica, não tinha nada, eu não sabia chutar uma bola direito, mas eu tava lá sem medo e tava lá, mostrando que meninas também podem jogar. Com certeza. Eu tava lá, só tinha eu de menina, e eu estava no meio de um monte de meninos mais velhos e tal. E eu acabei me saindo bem, acabei enfrentando, não tive medo da bola. E Pena viu que eu tinha futuro. Aí ele falou, essa monstrinha aqui vai crescer e vai virar uma grande jogadora. E foi aí que a gente abriu os olhos, que a gente viu que tinha potencial, que tinha um futuro bom. Sim. Só que o futebol feminino, na época, 2019, se não me engano, 2020, não era muito reconhecido, assim. Era só, tipo, Marta. Não tinha ídolas, não tinha grandes jogadoras que eram bem reconhecidas. Tipo, tinham meninas que jogavam muito bem, mulheres que jogam muito bem, só que ninguém reconhecia. Verdade. Então não tinha alguém pra me inspirar. Eu só tinha, tipo, a Marta, um que eu conheço há muito tempo, Cristiano Ronaldo também. Sim. Você joga em que posição? Eu sou goleira mesmo. Então você realmente começou lá como goleira e... Quando o Pena falou que eu tinha futuro, eu falei, não vou sair daqui mais nunca. E o Pena, né, é um dos grandes jogadores que já tivemos aqui em Vitória da Conquista, jogando em Palmeiras, em Botafogo, no Porto. Agora o menino dele, né, o filho dele, sai do futebol português, vai para o West Ham da Inglaterra. Ele inclusive estava em Portugal. É um grande clube, o West Ham. Com certeza, um dos mais tradicionais do futebol inglês. Então assim... Aí você está no meio de um bando de meninos e no gol, quer dizer, aí pronto. Você não tinha medo não, porque fisicamente falando, há uma diferença, né, entre os meninos e as meninas, mas você assim mesmo encarou. Pior que eu não tinha medo, não assim. Sentia, não, né? Só depois, quando eu comecei a treinar, que eu, por causa do horário da minha escola e tal, eu treinava com pessoas mais velhas. Aí eu tinha um pouquinho de medo, mas nessa época, quando eu estava lá brincando, eu não tinha medo de ir na bola. Que às vezes a gente encontra muitos goleiros meninos mais novos, crianças mesmo, tipo 7 anos, que tem medo, os meninos chutam, aí desvia da bola, essas coisas. Mas nessa época eu não tinha medo, eu ia mesmo, pulava, eu tava lá, eu mostrava que tinha alguém no gol, porque normalmente botava pessoas pequenas no gol, aí ficava parecendo que o gol tava livre. Aí eu tava lá mostrando que tinha alguém lá. Sim. E conforme eu fui crescendo, eu fui perdendo mais ainda o medo. Aí hoje em dia eu já não me importo muito, não. E aí desse encontro lá que você recebeu esse incentivo do Pena, você vai para a DS Training, como é que foi isso? Lá em Pena... Desculpa, toda vez eu confundo a DS Training, que é atletismo, com a DS Academy, para a DS Academy. Lá na DS não tinha, tipo,
tipo, na DS não, no Moriá não tinha um treinador de goleiros. Era só um treinador, 2 para um monte de meninos. Aí não tinha ninguém para me treinar no gol, não pegava as técnicas, não pegava nada. A única coisa que eu aprendi lá, que eu agradeço muito, Robson e Pena, é a quebrada, que isso é um diferencial que eu tenho. Eu reconheço isso, que muitas pessoas não conseguem quebrar direito a bola, os goleiros. Então, eu aprendi lá e acabei que eu fui pegando jeito. E como não tinha treinador de goleiros, eu falei, mãe, acho que daqui eu já aprendi tudo que eu tinha para aprender. Eu quero ir para um lugar maior, eu quero ir em uma escolinha que eu tenha local para treinar como goleira. Aí foi aí que a gente viu a DS no Instagram. Aí eu falei, mãe, eu quero ir para essa escolinha. Aí foi lá que ela me colocou. Que bacana. Bom, aí você vai para a DS, começa a fazer o seu trabalho, começa a se desenvolver. E aí, de repente, como é que surge essa história de fazer um teste no Botafogo? Você tentou outros clubes, como é que foi isso? Danilo, ele tem muitos contatos com o feminino. Foi uma das pontes que fez a gente ir pra lá. Que muitas meninas saíram de lá. Teve umas que foi pra seleção. Uma jogadora, Ana Bia, ela foi pra seleção. Tem meninas que jogam em times grandes, que jogaram no Bahia, no Atlético Mineiro, no Cruzeiro. E acabou me inspirando um pouco mais. E como o Danilo tem esse contato, essa ponte, ele foi mostrando meus vídeos pros contatos deles e tal. E quando eu cheguei numa certa idade, num certo nível de futebol, ele foi e falou assim, eu acho que tá na hora, mas eu não sei se vai dar tão certo porque as meninas são mais velhas. Mas a gente foi lá pra descobrir, pra entender como é que era. E quando a gente chegou lá, foi uma surpresa pra todo mundo quando eu passei, porque era um sub-20. E eu tinha 13 anos na época. Sub-20? Aí quando a moça falou assim, olha, a gente tem interesse em você e você passou pra próxima fase, você vai vir outros dias porque você é muito nova. Aí eu já fiquei tipo assim, nossa, será mesmo que isso vai dar certo? E a gente foi indo, a gente foi acompanhando o Botafogo durante esse 2025 e acabou dando certo. Aí agora em 2026 eu vou estar ingressando lá no clube. Bom, aí você foi pra DS, a gente tá falando sobre isso aí, de repente, daí até você chegar onde você está hoje, quer dizer, às vésperas praticamente de ir para o Botafogo, claro que teve uma caminhada, e aí você teve que aparecer para que realmente Danilo, que é um cara que tem experiência no futebol, jogou em grandes clubes, ganhou muitos títulos e tem um trabalho na DS aqui, é achar que você estava pronta para esse novo processo. E aí, a gente conversando aqui no estúdio, né? E aí a gente fica sabendo que você não disputava somente com meninas, você disputava com meninos e, assim, em situações de você ser melhor mesmo disputando só com garotos, não é isso? Teve 2 campeonatos que foram os principais, assim, pra mim, o que eu mais tenho guardado na minha mente, que eu nunca vou esquecer, que foi o início de tudo. Foi um de Malhada de Pedras, que Danilo me indicou pra uma escolinha daqui de Conquista. Pra me levar lá pro campeonato, levou alguns meninos do DS também. E era um sub-15, eu tinha 13 anos na época e tava no sub-15, só tinha meninos lá. E tem meninos que jogaram lá, que já estão em clubes grandes, clubes de São Paulo, de times de fora. E nesse campeonato, a gente acabou ganhando como invictos, e eu fui a menos vazada, a goleira menos vazada. E na final, eu consegui, tipo, tinha muitos comentários preconceituosos, e eu consegui me livrar disso, e consegui tratar da melhor forma possível. E o outro campeonato foi a Dani Cup, que eu jogo desde 2024, eu joguei 2 anos seguidos, um pela DS e um pelo LM. Nessa da DS, o primeiro ano, 2024, eu me destaquei muito, porque não tinha nenhuma menina na minha categoria, só tinha eu e um sonho, praticamente, de ganhar esse campeonato. A gente acabou ficando na Série Prata, mas eu me destaquei muito, eu fiz grandes defesas, ajudei bastante o time, e foi uma das coisas que eu fiz para ajudar o time a chegar na final Série Prata. Eu acatei muito na semifinal, peguei falta, aí o time conseguiu pros pênaltis, aí nos pênaltis o outro goleiro pegou 4 pênaltis, eu fui 3, e aí a gente conseguiu sair super bem. E agora em 2025, com 22 goleiros, eu consegui me sair com a melhor goleira, porque tinham 3 prêmios, 3 séries, o ouro, o prata e o bronze de melhor goleiro. Eu consegui ganhar o ouro, por pouco, eu tomei 7 gols em 8 jogos, 7 jogos, em um campeonato grande, internacional. A gente jogou contra equipes de fora, equipes do México, com times federados. A gente foi pra final com um time federado, com o Litoral Norte. E mesmo assim eu consegui me sair bem, consegui me sair por cima. E graças a Deus eu consegui levar esse prêmio pra casa. E hoje que o futebol brasileiro, o futebol feminino é obrigatório para os grandes clubes, para os clubes que disputam a primeira divisão, acho que nem todos ainda cumprem, mas a grande maioria já cumpre, você parte para um trabalho agora num dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro, que é chamado de Glorioso, pela história que tem, enfim, né, o Botafogo.
E qual é a tua expectativa, de repente, né, de chegar num time grande agora, em busca do teu espaço? Eu acho que nesse primeiro ano vai ser bastante treino, eu vou estar muito focada, porque eu vou estar atuando com meninas que já foram para a seleção, meninas que jogam na seleção, estão lá atuando sempre, direto são convocadas. Eu vou estar jogando com meninas que são mais experientes, né, que viveram mais do que eu, as meninas de 16 a 19 anos, 20 anos. Então eu acho que esse primeiro ano eu vou estar me acostumando, pegando jeito, treinando bastante, mas eu acho que vai dar super certo isso, porque é um time bastante grande, glorioso, né, vou estar vestindo a camisa da Estrela Solitária, e é um grande clube para começar. E eu sendo nova, assim, eu acho que eu vou chamar bastante atenção lá na região. Olha, e uma coisa que eu já quero te dizer logo, eu com 41 anos de estrada no rádio, falando de esportes e conhecendo todos os lados do esporte, primeira coisa que eu acho que indica para mim, enquanto jornalista, que você tem futuro, é a frase que você falou no início da resposta. Esse primeiro ano eu tenho muito que aprender, porque tem muita gente mais experiência que eu. Eu já vi jogadores saírem daqui para clubes grandes, irem para a Europa, inclusive, no sub-20 ainda, nem antes do profissional, de ser um dos artilheiros do campeonato lá, e menos de um ano depois estava de volta aqui em Conquista, porque não deu certo, porque de repente se achou preparado, e aí houve realmente o tropeço, e num time grande não tem perdão, não tem essa história, não, deixa um pouquinho mais e tal. Eles têm um fluxo muito grande de gente querendo espaço, né? Então quem está lá tem que realmente agarrar. E quando você fala que você quer aprender muito, eu acho que já é o primeiro sinal, né, da seriedade como você trata isso que você está vivendo. Não é uma aventura, né? Você está indo realmente focada para o que você quer. E um sonho? Esse sonho meu, é isso que você falou antes disso, de eu estar querendo aprender. É uma coisa que minha família me ensina muito, é ter humildade. E eu reconheço que eu ainda sou nova, ainda tenho muito que aprender. E são muitas pessoas que têm esse mesmo sonho que eu. Então é muita disputa pela vaga do time, por jogar jogos. Então eu tenho que estar lá, eu tenho que estar séria. E eu tenho que reconhecer que eu não sou uma Marta da vida. Eu não sou a melhor goleira do país ainda. Eu sou... sabe, né? Eu tô aqui ainda. Então o meu sonho é chegar lá na frente, chegar a me tornar uma das maiores goleiras da seleção brasileira, me tornar uma das maiores goleiras do mundo. Então, para eu chegar nesse lugar que eu sonho, eu tenho que reconhecer onde eu tô. Sim. E eu reconheço que eu tô começando. Tá começando. Mas um dia talvez eu esteja lá na frente. Mas o caminho você tá aberto, porque uma das melhores goleiras que eu já vi jogar é baiana. Né? E goleira de seleção e pega muito, né? Então, assim, acho que eu tenho visto com muita alegria o avanço do futebol feminino no Brasil, porque quando começou era tipo assim, completamente amador, sem apoio, sem espaço, ninguém transmitia. Nos anos 80, o Pedro Massinha lançou um time aqui do Macicas, de futebol feminino, que fazia a preliminar dos jogos do Serrano, e ali ele mostrava para a Conquista que, poxa, o futebol também pode ser para mulheres, por que não? E hoje a gente vendo você, no caminho que você está, buscando esse espaço nos grandes times do Brasil, a gente vê que lá naquele momento, 40 anos atrás, realmente quem pensava que o futebol brasileiro na categoria feminina tinha espaço, tinha toda a certeza, tinha toda a razão. E eu quero ver muito, assim, a Marta é a melhor do mundo. Ninguém, nem Messi, nem Cristiano Ronaldo, viu, galera que está aí no estúdio, ganhou tantos troféus de melhor do mundo como a Marta. Então a melhor do mundo hoje, em termos de premiação da FIFA, é uma jogadora. É a nossa nordestina Marta, mais um motivo de orgulho para a gente, né? Então, eu acho que o futebol feminino tem muito a crescer ainda. E eu juro para você, eu quero ver você crescer muito, quero ver você chegar na seleção, quero te entrevistar ainda como goleira da seleção. Quem Hoje sabe eu vou um tirar dia. uma foto com ela quando terminar aqui. Olha aqui quando a Ana Júlia começou a bater as asas e sair aqui de Vitória da Conquista. E depois, olha a Ana Júlia, lembra dela? Hoje ela é da seleção. Estou já pensando no futuro aí, que você seja uma grande atleta do futebol brasileiro. Eu tenho amigos que até reclamam de mim, porque tipo, Júlia, vamos na casa de fulano de tal. Júlia, vamos no shopping. E eu nunca quero. Eu sou bem caseira, graças ao meu pai, eu puxei muito meu pai nisso. Eu gosto muito de ficar em casa, eu não gosto de sair, eu não gosto de praia, por exemplo, em viagens. Gosto muito de ficar em casa, então eu acho que isso vai ser um ponto bem positivo lá nessa ida pro Botafogo. Até porque as distrações... Até porque lá você vai realmente ter um foco agora, né? Vai ser uma coisa mais profissional. A dificuldade de muitos, outro dia eu entrevistei um garoto aqui de Vitória da Conquista que tem 15 anos, está jogando no Sub-17 do Ceará,
E ele fala que uma das primeiras coisas que ele teve mais dificuldade no primeiro ano foi a adaptação, justamente estar longe da família, longe dos amigos, enfim. Você muda completamente de ambiente, muda completamente de áreas. Para você, como é que você tem pensado nisso? Como é que você pretende encarar essa situação? Eu tenho que ter muita mentalidade, tenho que ter uma cabeça muito forte para isso. Então, acho que foi 2023 para 2024, minha mãe ela me colocou no psicólogo, tive umas consultas com ele, passei um ano inteiro. E ele me disse bastante coisa, que ele também já quis ser jogador e tal. Ele me falou que tudo é uma máfia, que eu vou estar muito longe da família, que vai ser muito diferente do que estar aqui numa escolinha. E, tipo, viajar para campeonatos. Porque eu não vou viajar 5 dias e voltar para casa. Sim. Eu vou estar um ano inteiro separado dos meus pais. Então, eu vou ter que ter bastante mente para isso. Vou ter que ter bastante psicológico. E você tá pronta? Eu acho que eu tô. Meus pais me ensinaram bastante. Meus pais e minha avó, que passa a maior parte do tempo comigo, eles me ensinaram bastante disso. E por eu estar indo com minha avó, vai ser bem mais fácil lidar com essa distância. Inicialmente você tem um prazo, já está contratada, vai ficar em definitivo, tem um ano, como é que vai ser isso? A gente vai resolver tudo isso agora, quando eu for nessa... Acho que dia 15 eu já viajo. Sim. Quando a gente for, a gente vai saber de tudo já, porque eles estão fazendo o contrato e tal. Então, ainda não sou contratada oficialmente, mas já está encaminhado. Bom, claro que para você chegar onde você está chegando agora, partindo para essa sua nova missão, você teve, né, aí na sua caminhada pessoas que te ajudaram e que de repente você gostaria de fazer esse agradecimento. O espaço aqui no Giro Esportivo está aberto para você, Ana. Bastante pessoas passaram por essa caminhada da minha vida, né? Japa, principalmente, que me ensinou tudo que eu sei. Danilo, que abriu as portas pra mim. Deus, principalmente, né? Que sem ele nada disso teria acontecido. Tem também Pena, que me ajudou bastante. Ele que me mostrou que eu tinha futuro. Ele que me mostrou que eu teria um lugar pra chegar. Que eu tenho potencial pra chegar longe, pra voar. Tem Coronel Ivanildo também, que me ajuda desde que eu sou pequena. Desde menorzinha, Coronel Ivanildo, ele sempre me apoiou, sempre me ajudou da melhor forma possível. E tem tantas empresas, tantos nomes, que eu não consigo falar o nome de cada um. Mas eu tenho bastante gratidão no coração pra eles, tá? Então é só isso que eu tenho a dizer sobre essas empresas que me ajudaram muito. Ana, para mim foi uma honra, quero te dizer isso assim, com toda certeza. Vou botar até minha cara na tela aqui para que a pessoa que está nos assistindo... Foi uma honra te receber aqui no estúdio. Quando eu fiquei sabendo disso, eu falei assim, não, eu preciso entrevistar essa menina, porque a gente vê tantas crianças, tantos jovens, tantos adolescentes, sem foco, sem objetivo. Eu sou professor. Eu encontrei com alguns alunos esse final de semana e cada um falando, estou na faculdade. A gente fica numa felicidade quando vê isso, mas a gente vê também tantos que não chegaram a lugar nenhum, né? Que de repente se perderam por aí, não tinham foco, não tinham objetivo. E eu digo para você que é uma alegria enorme para mim, enquanto profissional do rádio, te receber aqui no estúdio e tá te desejando boa sorte, sucesso, que você possa conquistar tudo isso que você almeja, porque eu tenho certeza que você fala, meu objetivo é ser, mas isso aí pulsa quando você fala, porque o seu coração sente que você tem possibilidade disso. Muito obrigada mesmo, viu? Isso vai me ajudar muito. Eu vou lembrar de tudo isso, que todo mundo fala que me apoia e tal, eu vou lembrar de todo mundo, porque vai ser tipo um empurrão pra mim. Porque esse sonho não é ninguém que tá me forçando a viver. Sim. Eu sinto, acho que até me emociona às vezes quando eu falo, que eu sonho isso desde pequena. Então eu tá indo para o Botafogo agora. Eu tô chorando já. Eu tá indo pro Botafogo agora, vai ser o início de um sonho meu de criança. E eu tenho que ter mentalidade forte, porque se um dia eu perder esse sonho, tipo, a vontade de jogar bola, com certeza vai ser muito triste pra mim. Então, tudo que eu almejo, tudo que eu sonho, eu sempre vou mergulhar de cabeça nisso. Então eu tenho que ter bastante foco, porque eu quero muito viver esse sonho, eu quero muito ser uma jogadora no futuro. Aí, ó. Muito bem, tá aí, com muita emoção aqui no final dessa entrevista aqui no Giro Esportivo, e a gente sabe que quando a gente traz alguém que realmente quer viver isso, que tem uma condição dentro do esporte de fazer isso, a gente incentiva muito, porque eu, enquanto jornalista, enquanto cronista esportivo, nesses 41 anos de rádio, televisão, jornal, eu sempre falei que o esporte não é lazer.
O esporte é um meio de vida que vai formar uma pessoa com caráter, vai formar uma pessoa que pensa no próximo. Afinal de contas, o esporte é isso, né? E eu tenho certeza que a Ana Júlia vai chegar no Botafogo, vai conquistar seu espaço e vai chegar onde ela quer chegar. E se não chegar, que ela vai levar para a vida dela todos esses ensinamentos que a cada dia, que a cada treino, que a cada local que ela vai, ela tem aprendido em competições, em convívio, e o esporte nos dá muitas amizades. Eu tenho essa experiência. Os grandes amigos da minha vida eu conquistei no esporte, né? E a gente fica feliz de ver cada vez mais essa juventude se interessando pelo esporte e buscando no esporte realmente um objetivo na sua vida. O Giro Esportivo volta daqui a pouquinho, depois do intervalo, continuando aí a nossa programação desta sexta-feira aqui na sua Mega Rádio.